Essa caiu na prova da PUC, em 2009, né? Uma questão simples, né? Mas ela é bem conceitual. Você precisa saber o conceito de progressão aritmética. Ele fala o seguinte: temos uma progressão aritmética de 20 termos, onde o primeiro termo é igual a 5, a soma de todos os termos dessa progressão aritmética é 480. E ele quer que você determine o 10º termo dessa progressão. Então, gente, primeiro vamos entender o que é uma progressão aritmética. A progressão aritmética, ela se forma a partir de um determinado número, que é o primeiro elemento dessa progressão, a gente chama de A1, primeiro termo, e uma constante, chamada razão, que você vai somar a cada elemento, encontrando o próximo. Então, por exemplo, eu sei que o primeiro elemento da minha progressão é o 5. Então, botei ali 5. Quem é o segundo termo? É o primeiro mais a razão. Essa razão eu não tenho, ele não deu. Quem é o terceiro termo? É o segundo termo mais a razão. Quem é o quarto termo? É o terceiro mais a razão. E assim vai, até o último termo dessa sequência, que ele diz que são 20. Então, eu coloquei aqui, ó, A2 é o segundo termo, A3 é o terceiro termo, A4 é o quarto termo, A10 é o 10º termo, que é o que ele quer, e A20 é o último termo da sequência. Tá certo? Mas ele nos deu a soma. Ele nos disse a soma. As informações que nós temos são essas aqui, ó. Temos o primeiro termo, 5. Temos o número de termos dessa sequência, são 20 termos, e temos a soma. E o que nos é pedido? O A10. Primeira coisa, tem como eu calcular esse 10º termo de forma direta? Não, não tem. Por quê? Porque para calcular o 10º termo, eu precisaria da razão. Por quê? Se eu sei a razão, eu sei que o primeiro termo, eu calculo o segundo, que é só somar a razão, eu calculo o terceiro, que é só somar a razão, eu vou somando, somando, até chegar aqui. Mas falta para mim justamente quem? A razão. Então é essa razão que eu preciso determinar. Tá certo? E aí, como eu vou chegar nessa razão é que é o problema da questão. Mas antes de resolver o problema, vamos falar um pouquinho sobre a forma geral de uma PA e a soma dos termos da PA, né? Porque ele nos deu a soma, então é preciso saber também essas duas situações. Vamos lá. Progressão aritmética, né? Uma progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo anterior mais uma constante que a gente chama de R, razão. O número R é chamado de razão ou diferença comum da progressão aritmética. O que é diferença comum? Você pegar qualquer termo da PA e diminuir do termo anterior, você vai ter que achar essa razão. Porque se você encontra a partir de uma soma, a subtração de um pelo outro, você acha a razão. O termo geral de uma PA é calculado dessa forma aqui, ó. Qualquer termo da PA é igual ao primeiro termo mais n menos 1 vezes a razão. Então, por exemplo, o 10º termo, o A10, vai ser o primeiro termo mais, se é o 10º termo, o n é 10. 10 menos 1 vezes a razão. Então, daqui, o que me falta para calcular o A10? É a razão. Porque o A1 eu tenho. N, se são 10 termos, o N é 10. Então, 10 menos 1 daria 9. 9 vezes a razão. Então, se eu souber quem é essa razão, eu matei o problema. Tá? Mas como é que eu vou chegar nessa razão? Essa que é a questão. O que nós temos aí no problema é a soma dos termos. Ele nos dá a soma dos termos. Só que a soma dos termos de uma PA pode ser calculada dessa forma aqui, ó. O primeiro termo
mais o último termo vezes o número de termos dividido por 2. Essa fórmula aqui é dedutível, tá? Eu até poderia demonstrar essa fórmula, mas você pode pesquisar essa demonstração no YouTube. Tem várias pessoas, eu já pesquisei, que demonstram essa soma e essa fórmula para vocês, tá? Então eu vou me conter só a utilizá-la. Então agora que eu sei essas duas fórmulas aí, já apresentei elas a vocês, vamos para a resolução do problema. Então, nós temos aqui as informações que nos foram dadas, e eu vou usar justamente a fórmula da soma dos termos da PA. Então, eu vou usar SN, que é a soma dos termos, é igual ao primeiro termo mais o último, vezes o número de termos. E com isso, eu vou encontrar quem é o último termo. Então, antes de achar a razão, eu vou achar quem é o último termo. Porque isso eu consigo fazer. Porque o primeiro termo eu tenho. Eu sei que são 20 termos e eu sei a soma. Então, substituindo os valores aqui na fórmula, o que eu vou ter? A soma, 480, é igual ao primeiro termo, 5, mais o último termo que eu não sei quem é, que é o A20, é o 20º termo. A gente chama de A20. Vezes o número de termos, que é 20, dividido por 2. Bom, esse 2 aqui, eu joguei para cá multiplicando. Então, 480 vezes 2 deu 960. Aplicou a distributiva aqui no parênteses. 20 vezes 5 dá 100. 20 vezes A20 vai dar 20 A20. Esse 100 vai para o segundo membro, para o primeiro membro. Então, vai ficar 960 menos 100, igual a 20 a 20. 960 menos 100 vai dar 860. Dividindo os dois lados por 20, você vai ter 43. Achei o último termo. A partir do momento que eu sei o último termo, eu posso jogar na equação geral para achar a razão, que é o que eu quero. Então, agora nós vamos pegar esse último termo e vamos jogar na fórmula geral. Qual é a fórmula geral? A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Quem é o último termo? 43. Quem é o primeiro termo? 5. Quantos termos tem? 20. Menos 1 vezes a razão, que é o que eu quero calcular. Então, como é que vai ficar essa conta? 43 menos 5, 20 menos 1 dá 19, 19 vezes R, 19R. 43 menos 5 dá 38, dividido por 19 vai dar 2. Achei a razão. Agora é fácil achar o décimo termo. Joga na fórmula geral de novo. Só que agora eu vou calcular o A10. A10 vai ser 5, que é o primeiro termo, mais N menos 1, N é 10, porque estamos calculando o décimo termo, vezes a razão, que eu sei que é 2. Então, 10 menos 1 vai dar 9. 9 vezes 2 vai dar 18, mais 5, 23. E aí você chega aqui na solução, letra E. Tá certo? Então, gente, questões que envolvem PA, soma de termos de PA, também são temas bem recorrentes em provas para o Enem e para outras universidades aí. Tá? Não só PA, PG também. Tá? Sendo que o exercício nosso aqui é PA, então eu dei um foco maior a PA. De repente, numa próxima aula, a gente dá um foco a alguma questão de PG, que são progressões geométricas, né? Conteúdos que nós estudamos esse ano, mas que normalmente é ministrado no segundo ano do ensino médio. Mas como muitos aqui não tiveram aula ano passado, então esse ano, meus alunos, cheguei a dar PA e PG para eles esse ano. Bom, então você tem aí o resultado de uma PA. Não é uma questão trivial. Por que não é trivial? Porque aqui você usou vários conceitos. Primeiro, você teve que calcular o último termo da PA, porque ele nos deu a soma, o primeiro termo e o número de termos. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi determinar o último termo.
A partir do último termo da PA... Que é isso? Deixa aí. A partir do último termo da PA, você tem que calcular a razão. E aí, com a razão, a gente calcula o elemento 10, que é o que ele está pedindo. Tá ok? Muito bem. Então, vamos para a próxima.